senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento passaremos ao ato solene em homenagem ao líder religioso, nos termos do decreto legislativo número 359, de 27/11/2014. Assim peço ao cerimonial da Casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos a todos vocês aqui na solenidade de homenagem aos líderes religiosos da nossa comunidade. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades que se apresentaram aqui ao nosso cerimonial. O senhor Roberto Abreu, nosso chefe de gabinete aqui da Prefeitura Municipal de Jacareí, que está, claro, representando o nosso prefeito Celso Florencio de Souza. Temos também o senhor Alex Rodolfo Carneiro, subsecretário de Igualdade e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí. E também o senhor Felipe de Vilas Boas Santos, secretário municipal de Infraestrutura e Zeladoria Urbana. Agradecemos também a presença da senhora Juliana Doalib, nossa secretária municipal de Desenvolvimento Social, e também o senhor Sidney Campos, vereador de São José dos Campos. Registramos, é claro, a presença de todos vocês aqui e agradecemos. Senhoras e senhores, sobre a homenagem de hoje, trata-se do Decreto Legislativo número 359 de 2014, de autoria da vereadora na época, Rose Gaspar, que instituiu aqui a homenagem ao líder religioso. De acordo com o decreto, anualmente, esta Câmara ela deve realizar solenidade especial para homenagear as lideranças religiosas que se destacaram em atividades em prol do bem comum, através de pastorais ou entidades filantrópicas e que notoriamente aqui se destacaram em atividades de interesse da comunidade religiosa que participa. Para nós conhecermos um pouco melhor dos homenageados de hoje, vamos assistir a um vídeo produzido aqui por essa casa. A minha história com a igreja começa ainda quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Meu avô levou para a igreja, eu comecei e nunca mais saí daí então. Aí comecei a caminhar, minha juventude, minha adolescência, juventude, casei na igreja e até hoje estou lá. É a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu estou muito feliz, por ser homenageado aqui na Câmara, através do nosso querido amigo, vereador Daniel Mariano, uma pessoa também que ajuda muito o bairro lá, ajuda a sociedade com o seu trabalho. Eu fiquei muito feliz por ser lembrado aqui na Câmara Municipal. Começa no ano de 2004, com 12 anos, quando eu comecei a receber a primeira Eucaristia. Em seguida, eu recebi o convite na época do padre Ronildo, que era pároco da paróquia na época, e da minha catequista, que era a Helena, para ser catequista e auxiliando ela nos trabalhos, dando catequese e ajudando as famílias, na época, na roça do bairro Figueira. Hoje, graças a Deus, eu digo que com esse trabalho de catequista, ministro e outras atividades dentro da igreja, eu consegui, graças a Deus, primeiramente, consegui ajudar no auxílio com as famílias, restaurando muitas jovens, crianças, adultos e formando para Deus e para a sociedade que tanto importa. Olha, eu digo que é com muita emoção e surpresa, Primeiramente, quem tem que ser o grande protagonista dessa história, eu digo que é Deus. E agradeço a todos, ao Jean que me indicou, as pessoas que confiaram esse prêmio a mim. E digo muito a todos, obrigado, Deus abençoe, sempre. Ser pastor é muito mais do que estar em cima de um púlpito. Ser pastor é você ser um cidadão que se preocupa com o próximo. Então hoje nós, como pastor da igreja, nós temos, por exemplo, um trabalho social na igreja que é atingir toda a cidade de Jacareí com transportes gratuitos. Para as pessoas que não têm condição de chegar até a nossa casa espiritual, eles têm esse acesso. Então esse é um dos projetos que a gente tem social e que atinge não somente um público específico, mas toda a cidade que queira compartilhar com a gente na nossa congregação. Me sinto feliz, alegre e honrado, não somente como pastor, mas como eu disse, como um cidadão de Jacareí. Eu me sinto honrado em saber que a população e as pessoas e os nossos vereadores têm visto o nosso trabalho, mesmo num bairro tão distante da cidade, nós temos agradado a Deus e as pessoas aqui da nossa cidade. Eu me tornei diácono porque fui chamado pela igreja
pelo nosso pároco em 1981, quando Dom Eusébio assumiu a Diocese de São José dos Campos. No Estatuto, o direito canônico pede que padres, bispos e diáconos peçam renúncia pela idade de 75 anos, como o Supremo Tribunal de Justiça. Eu renunciei, então, com 75 anos, hoje estou com 85, então pedi renúncia das minhas funções. Minhas funções eram fazer batizados, casamentos, fazer palestras nas pastorais, principalmente a pastoral da família, são casais, união de casais que ainda não receberam o sacramento do matrimônio. A homenagem da Câmara é algo muito valioso para a cidade, porque valoriza as pessoas que funcionam em Jacareí. E isso dá uma honra, um prestígio, massageia um pouco o nosso ego, né? A gente fica assim elevado e admirado e achando que eu, por exemplo, eu não merecia isso, porque há pessoas mais relevantes na religião católica, principalmente em Jacareí, tantos padres e freiras que poderiam estar recebendo esse galardão. Na verdade, participando da igreja desde criança, na missa com a minha mãe, mas em termos de liderança, quando eu participei de um retiro com 16 anos, comecei a participar do grupo de jovens e ali começar a atuar dentro do grupo e depois fora, com pregações, palestras, e fiquei por um bom tempo no grupo. E depois entrei para o seminário para estudar para ser padre, com 33 anos. Para mim é uma alegria, né? Não sei se mereço e a gente não se sente merecedor, mas em mim brota a gratidão de poder receber, né? Eu já trabalhei na administração pública também em Jacareí e tenho alguns conhecidos, então poder receber isso da parte deles para mim é uma alegria. Eu comecei sempre, né? Fui católica, né? Tive a minha vida católica, mas um dia eu estava entrando na igreja para participar. Aí estava entrando uma pessoa muito amiga, né? De infância, né? Dona Maria Amélia, veio e falou: vamos ser catequista? Eu falei: não, nem pensar. Não, vamos ser catequista, Gi. Daí eu comecei. Ali começou a minha caminhada dentro da igreja, tá tendo trabalho na igreja, né? Quando eu me dediquei, fui catequista, acho que eu formei 2 turmas na catequese, depois eu fui coordenadora da catequese, logo depois que a Maria Amélia saiu, eu que tomei posse da coordenação. Fiquei 3 anos na coordenação e agora saí, né? E estou agora na vocacional. Estou fazendo meu trabalho na vocacional para Santa Cecília. Reconhecimento de todo o nosso trabalho, de tudo que a gente faz perante ao outro. Acho que isso é uma gratidão, né? Para mim foi um chamado sou da paróquia Imaculada Conceição, aqui do centro de Jacareí, e para mim é a partir da oração. 2 palavras importantes: oração e discernimento. O Senhor falou, a gente discerniu e eu dei o primeiro passo na questão vocacional. Nosso primeiro chamado a partir aí do chamado que vem de Deus a estar servindo a igreja, que pertence também a Deus. Alegria no coração, esperança, contar com a oração do povo da cidade de Jacareí, por ser jacareense, isso para mim é uma alegria grande também. Já participei de outras cidades, então, mas é alegria e essa fidelidade do povo, dedicação, empenho e esforço. Então, fica aí a minha bênção, também aí o povo de Jacareí, de modo especial ao povo dedicado também às orações, também a todo o povo de Deus dessa cidade. Eu sou filho de pastor, né? O pai pastoreou há 40 anos, sou mineiro e cheguei aqui na cidade há 15 anos atrás, sempre envolvido na obra do Senhor, comprometido, né? E há 1 ano e 8 meses, aprove ao Senhor a gente assumir ali a congregação no Jardim Colônia, a mando do nosso pastor Daniel, da Assembleia de Deus de Madureira. É um trabalho muito importante, onde nós trabalhamos, né, em prol da vida das pessoas, da fé, né, primeiramente a fé. Então as pessoas chegam e sempre tem pessoas carentes, né, dependentes, e a gente, na orientação de Deus, do Espírito Santo, a gente ora, abençoa as pessoas, né? É muito importante esse serviço para a comunidade em si. É sentimento de gratidão, de reconhecimento também do trabalho, né, que é feito na obra do Senhor. E eu fico
feliz e me sinto privilegiado de ser um escolhido para estar falando. Nós começamos com 15 anos de idade na Universal, ainda na juventude, né, adolescência, e aos 17 anos eu ingressei na obra como obreiro e logo em seguida como pastor, aos 17 anos. E nós estamos no ministério já há 30 anos, realizando esse trabalho evangelístico. Então eu me sinto assim honrado, gratificante por essa homenagem. E eu tenho até um versículo da Bíblia, né? Onde o apóstolo Paulo, em Romanos 13:36, ele diz assim: para ele, porque dele, para ele e por ele. Então ele é a origem, ele é o meio e ele é o propósito. Essa homenagem é para glorificar o nosso Deus, o Senhor Jesus. O diácono, ele é como se fosse o braço do pároco, né? Então, por exemplo, a paróquia que eu trabalho tem mais de 30 mil habitantes. Você já pensou só o pároco cuidando desses 30 mil? Então delega funções para os diáconos, né? As funções próprias, que é do diácono mesmo, que é casamento, batizado, aconselhamento. Então os padres, ele só faz casamento, batizado, se alguém pedir, quiser o padre para fazer aquele casamento, aquele batizado. Mas o contrário, é próprio do diácono o casamento e o batizado. Olha, eu fui convidado uma vez, nem sei quem me convidou, mas eu fui convidado uma vez, aí eu não aceitei. Achei por bem na época não aceitar. Agora, como a gente está pedindo dispensa agora do ofício de diácono, então eu resolvi aceitar, que é bom ter para a igreja também, né? Que às vezes a igreja católica não aceita um diácono dela participar da liderança religiosa, né? Então a gente resolveu aceitar, até conversei, nem falei com o padre, não falei para ninguém. Depois que eu tinha aceitado, que falei para ele, você fez muito bem, sim, muito bom. A igreja aceitar, né? Então estou aqui muito feliz pelo convite. Eu comecei lá, aqui já há uns 49 anos, né, que eu moro lá. Eu comecei trabalhando nas pastorais, nas comunidades, mas dentro da própria igreja, não sabe? Aí depois, né, fui convidado para ser ministro da comunhão da Santa Mãe Igreja. Aí fiz o curso de 11 meses e 6 meses de curso para receber o ministério, porque o bispo deu o ministério para nós, ele que deu. Aí exerci o ministério, a minha função na igreja hoje é essa, distribuir a comunhão na missa dos domingos, na semana, quando eu estou na escala, nós temos a escala dos ministros, né? Levar a comunhão para os doentes, fazer visita também aos doentes, né? Faço visita também nos hospitais também, tudo eu faço. Essas são as minhas funções, e participar das pastorais no setor. E eu tenho um maior aprofundamento de amor pela a comunidade, de distribuir a comunhão, né, com carinho, com amor, principalmente para os idosos, e levar a comunhão para isso. Esse é meu maior. É levar a comunhão para aquele que não pode vir na igreja. Esse aí, para mim, é um das coisas mais que eu levo para 2 pessoas durante a semana, né? Esse é meu, esse aí. Tenho amor e carinho por isso, né? Senhoras e senhores, em tempo, agradecemos a presença aqui da ex-vereadora e ex-presidente desta casa, Lucimar Ponciano, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, Lucimar. Dando continuidade aqui à nossa solenidade, passaremos agora à entrega, de fato, do diploma de mérito aos líderes religiosos. A entrega, ela será feita por ordem alfabética dos nomes dos nossos senhores vereadores.
Senhoras e senhores, começamos aqui convidando o nosso vereador Daniel Mariano para entregar o diploma ao pastor André Luiz Amaro Camargo. Convidamos agora o vereador Jean Araújo para entregar o diploma ao senhor Diogo Aparecido de Oliveira. Chamamos agora nosso vereador Joex Almeida para entregar o diploma ao pastor Fábio Coutinho Martins. Chamamos agora o vereador Luiz Flávio para entregar o diploma ao diácono Petronílio.
Convidamos agora nosso vereador Marcelo Dantas para entregar o diploma ao padre Ricardo de Andrade Leite. Convidamos agora a vereadora Maria Amélia para entregar o diploma para a senhora Gislaine dos Santos Salgado. Chamamos nosso vereador Neto Alves para entregar o diploma para o padre Alex Brito.
Convidamos agora o vereador Paulinho dos Condutores para entregar o diploma ao pastor Eliel Gomes de Oliveira. Convidamos agora o vereador Rogério Timóteo, que indicou o pastor Marcelo Ricardo Brito da Silva. Convidamos o vereador Silfar, da cidade de Salvador, para entregar o diploma para o diácono José Cirilo da Silva.
Senhoras e senhores, o homenageado do nosso vereador Valmir, o senhor Sebastião Pereira Magalhães, não pôde comparecer, então pediremos, na verdade, para o senhor José Celestino, ministro da mesma paróquia que o senhor Sebastião, pegar a homenagem e depois entregá-lo. Por favor, senhor José. Senhoras e senhores, passamos agora para a fase dos discursos e convidamos aqui primeiramente nosso vereador Jean Araújo para um breve pronunciamento. Muito bom dia a todos. Senhor presidente desta casa, Paulinho do Esporte, senhora vereadora Maria Amélia, todos os vereadores aqui presentes e você que nos assiste em casa. Eu queria saudar aqui, gente, todos os nossos líderes religiosos, que são pessoas que fazem a diferença em nosso dia a dia na sociedade. O trabalho que vocês fazem, ele é de fundamental importância, porque vocês salvam vidas, transformam vidas e transformam realidades de pessoas da nossa cidade. A palavra religião vem do latim, que é de religare, e é religar o divino com o humano. E é justamente esse trabalho que a liderança religiosa exerce com maestria, com qualidade e com bastante vontade, não somente em Jacareí, mas em todas as cidades do país. Por isso, essa homenagem é mais que justa, porque vocês fazem um trabalho de excelência, um trabalho que faz a diferença na sociedade, e um trabalho que 90% das vezes é voluntário, pois a maior parte não tem salário. O salário é a bênção, é a proteção de Deus, é a dignidade e a alegria de ter feito o bem na sociedade. Na Bíblia está escrito, o justo viverá pela fé, como diz o apóstolo Tiago. E é isso que vocês fazem, não somente ter a fé de vocês, mas principalmente também essa fé que ela é exercida com obras em nosso dia a dia. E em 2021, eu tive a alegria de ser homenageado nesta casa também como líder religioso da paróquia São Francisco de Assis. E que alegria é agora estar aqui como vereador dessa casa, podendo discursar e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem na cidade. Aqui a gente tem padre, tem diácono, tem ministro, tem pastor, tem catequista, tem diácono, e aqui tem pessoas que fazem a diferença, pessoas que foram tiradas do meio do povo. E é justamente esse o sentido que vocês têm na sociedade. São pessoas que vieram do meio do povo, da comunidade local, zona rural, zona urbana. Vocês foram tirados do meio do povo para serem essas lideranças, para ajudar as pessoas a se religarem à sua humanidade com o divino.
Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem na cidade, que Deus possa capacitá-los cada vez mais para que vocês possam sempre fazer a diferença, não somente na igreja de vocês, no templo, mas também em casa e nas famílias da nossa sociedade. E também quero aqui parabenizar o pessoal da campanha da fraternidade, o padre Luiz Henrique, pela sua explanação, também a Selma, que é minha amiga. Parabenizar vocês, que o trabalho que vocês fazem na campanha da fraternidade também é de extrema importância. E os temas sociais, eles realmente têm que ser estudados, eles realmente têm que ser refletidos, porque religião, sociedade andam juntos. Muito se fala hoje em dia, não se pode misturar política com religião. De fato, diretamente não, mas elas andam meio que interligadas, porque ambas têm o seguinte fundamento, que é fazer o bem para a sociedade, que é transformar vidas. E é justamente isso que nós fazemos nesta casa também, e vocês como lideranças religiosas. Então que vocês possam permanecer perseverantes na missão que vocês têm, no chamado que vocês têm de trabalharem e ajudarem as pessoas a ter uma vida digna na sociedade e ajudar as pessoas a se religarem à sua humanidade com a divindade. Então, parabéns a todos, Deus abençoe e que a gente possa sempre aí valorizar essas lideranças na cidade que transformam vidas, que chegam a lugares que muitas vezes o poder público não pode chegar, e vocês chegam com trabalho social, com dignidade e com força para fazer a diferença na sociedade. Parabéns a todos, Deus abençoe e um ótimo dia. Senhoras e senhores, convidamos agora o senhor Alex Carneiro, nosso subsecretário de Igualdade e Direitos Humanos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, lideranças religiosas aqui homenageadas, demais líderes religiosos, queridos irmãos e irmãs de fé aqui presentes nesse dia sagrado, nesse sagrado dia tão especial no tocante à fé. E é com profundo respeito que eu participo desse momento, desse ato solene, não apenas como subsecretário de Igualdade e Direitos Humanos do município de Jacareí, mas como alguém cuja história mescla muito com a dimensão da fé. E dessa dimensão da fé que eu gostaria de, em breves palavras, falar um pouco dessa trajetória, começando aí pela minha formação inicial dentro de um seminário católico, e aqui faço meus cumprimentos ao padre Alex, que esteve lá junto comigo, espaço pelo qual foi marcado por uma formação humanística muito sólida, e por isso entendo o dia de hoje como uma exaltação da dignidade humana, né, e que vai de encontro com a pauta dos direitos humanos. A fé nesse espaço, aliás, em muitos tempos, elas não podem ser confundidas apenas como um sinal de crença, mas sim como uma aposta na esperança pela dignidade humana, pela valorização da vida. Então, nesse aspecto, agradeço imensamente essa formação, essa base. Aproveito também o momento, logo após essa formação, o que me encantou muito pela vida da minha primeira base aí, profissional, enquanto docente, padre Luiz Henrique, aqui presente, que foi meu aluno também, na trajetória como docente. E aí eu fiquei recordando o quanto a dignidade humana passa por outros aspectos e que a fé consegue alcançar, como bem falado aqui pelo vereador, espaços que ainda o poder público não alcançou. E posteriormente, aí pensando ainda na trajetória acadêmica,
enveredando pelos desafios de uma justiça restaurativa, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade evangélica que deu uma base sobre dignidade humana como valor inegociável, que marcou profundamente essa formação e esse preparo para a vida pública. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de dirigir essas palavras, e palavras que vão traçando um pouco como foi moldada essa minha vida pública. Para além dessa breve apresentação, eu gostaria de colocar também que a subsecretaria ela nasce de uma compreensão muito clara. Direitos humanos não são uma pauta ideológica, mas é uma base ética e social que garante direitos básicos de toda a humanidade, sem exceção. E é nesse sentido que as lideranças religiosas têm um papel fundamental. São elas que muitas vezes chegam, como foi bem dito aqui, onde o poder público não alcançou. São elas que acolhem o sofrimento, que orientam famílias, que oferecem sentido, onde muitas vezes só sobra desespero. Nesse aspecto, dentro dessa formação ecumênica que foi proposta hoje, das homenagens, eu me lembro da parábola do Bom Pastor, do nosso mestre maior, onde ele vai ressaltar a figura do pastor, e essa figura do pastor é exemplificada e simbolizada pelo cajado. Cajado que não pode ser confundido como um sinal de autoridade, no sentido excessivo do termo, mas sim como aquele instrumento que sustenta o pastor, muitas vezes exausto, pelo cuidado e pelo zelo com suas ovelhas. Que esse símbolo represente os homenageados presentes aqui hoje, porque eu sei que a exaustão acaba sendo um feijão com arroz no dia a dia do exercício do ministério de cada um aqui presente. Mas essa exaustão também é recompensada por uma fé vigorosa. As lideranças representadas aqui hoje têm um papel histórico fundamental. Mas creio também que é um momento importante para falar de algo ainda maior. Essa vivência que nós temos no Estado laico. E é importante recordar que o Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico não nega a fé. O Estado laico protege a fé. Protege porque não escolhe uma religião oficial. Protege porque reconhece a beleza no plural. E essa pluralidade está bem representada aqui hoje. Protege porque entende que a espiritualidade humana se manifesta de múltiplas formas. Jacareí é um mosaico de crenças. Temos comunidades católicas, evangélicas, espíritas, de religiões de matriz afro-brasileira, espiritualidades orientais e tantas outras expressões que cuidam silenciosamente da vida dos munícipes aqui. Talvez, aí fica uma provocação, nos próximos atos como esse, tão importantes, a gente possa ampliar esse mosaico e completar ainda mais com a diversidade de cores, com a pluralidade de cores, essa composição de pessoas tão importantes na composição da nossa cidade. Porque quanto mais plural for a representação, mais fiel ao espírito da nossa Constituição nós estaremos e à riqueza do nosso povo. Não se trata de dividir, mas se trata de incluir. Não se trata de disputar espaços, mas de reconhecer presenças que marcam e constroem dia a dia a história dessa cidade. A beleza do Estado laico está nisso, na coexistência respeitosa entre as diferenças. Como subsecretário, deixo esse compromisso de fortalecer essas pontes. Pontes entre governo, sociedade, pontes entre crenças, pontes entre fé e políticas públicas. Porque, no fim das contas, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos distingue daquilo que nos separa. E o compromisso com a vida, com a dignidade, com a paz social, é um belo exemplo disso. Que este ato não seja apenas uma homenagem, mas sim um sinal de maturidade democrática e espiritual aqui na nossa cidade. Meu muito obrigado pelo espaço e que possamos seguir construindo juntos uma Jacareí mais justa, mais plural e mais humana. Obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora o senhor Roberto Abreu, chefe de gabinete da Prefeitura de Jacareí.
senhor presidente da Câmara Municipal, Paulinho do Esporte, senhores vereadores, senhora vereadora, autoridades aqui presentes, líderes religiosos homenageados, Padre Luiz Henrique, assessor da campanha da fraternidade, senhoras e senhores. Trago a todos um abraço e o reconhecimento do nosso prefeito Celso Florencio, que hoje me confiou a honra de representá-lo nessa solenidade tão significativa para a nossa cidade. Esta é uma manhã especial, porque une dois valores fundamentais da vida pública: a representatividade desta Casa de Leis e o serviço prestado por homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado das pessoas, das famílias e de nossa comunidade. Os vereadores dessa casa, cada um dentro de sua história, de sua trajetória, indicaram líderes religiosos que no dia a dia fazem muito mais do que conduzir celebrações ou encontros de fé. Eles acolhem, orientam, consolam, escutam e muitas vezes são o primeiro apoio quando alguém enfrenta um momento difícil. Em tempos de tantos desafios, o papel desses líderes se torna ainda mais essencial. Eles ajudam a manter viva a esperança, fortalecem valores, promovem a paz e constroem pontes dentro das famílias e da sociedade. Quero, nesse momento, destacar a importância, nessa solenidade, do Padre Luiz Fernando da Silva, assessor da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade da Diocese de São José dos Campos, que nos falou sobre o tema Fraternidade e Moradia, com o lema "Ele veio morar entre nós", de João, capítulo 1, versículo 14. A campanha da fraternidade, ao longo dos anos, tornou-se uma verdadeira expressão de comunhão, conversão e partilha. Comunhão na busca de construir uma verdadeira fraternidade. Conversão no esforço constante de deixar transformar-se para uma vida fecunda pelo Evangelho. E partilha que visibiliza do reino, que recorda a ação da fé, o esforço do amor e a constância na esperança em Cristo Jesus, como nos lembra São Paulo. E a campanha da fraternidade traz objetivos permanentes, que dialogam profundamente com o poder público e com a sociedade. Despertar o espírito comunitário e cristão, comprometendo todos na busca do bem comum. Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça, do amor, que são exigências centrais do Evangelho. E renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade mais justa e solidária. Falar de moradia é falar de dignidade, de pertencimento, de cuidado com as pessoas. É lembrar que uma sociedade só é verdadeiramente justa quando cada família pode viver com segurança, respeito e esperança. Por isso, esta homenagem hoje não é apenas um ato formal. Ela é, acima de tudo, um gesto de gratidão da cidade a quem dedica a vida ao próximo e ajuda todos os dias a construir uma sociedade mais humana e fraterna. Quero destacar também a importância desse momento democrático, que cada vereador e vereadora pôde representar uma parte da população ao indicar seus líderes. Reconhece publicamente o trabalho que eles realizam nos bairros, nas comunidades, nas igrejas, templos, espaços de fé espalhados em nosso município. Em nome do nosso prefeito Celso Florencio e da administração municipal, deixo o nosso muito obrigado a cada homenageado e homenageada. Saibam que o poder público reconhece, respeita
e valoriza o trabalho que vocês realizam. Muitas vezes de forma silenciosa, discreta, mas profundamente transformadora. Que esta solenidade seja também um momento de renovação de compromissos, com diálogo, com respeito, com solidariedade e com a construção de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna e humana. Parabéns aos vereadores pelas indicações, parabéns aos líderes religiosos por essa merecida homenagem. Que sigamos juntos, cada um na sua missão, trabalhando pelo bem da nossa sociedade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora o Padre Ricardo de Andrade Leite, que foi escolhido por meio de sorteio para falar em nome de todos os homenageados de hoje. Bom dia, presidente Paulinho, nobres vereadores. Cumprimento também aqui todo o povo que está nesta casa. De modo especial, quero cumprimentar os membros da minha paróquia, Maria Auxiliadora dos Cristãos, do Parque Meia Lua, e também vejo aqui membros da Comissão Sociopolítica, da qual eu sou assessor diocesano. Primeiramente, agradecer essa homenagem e também dizer que talvez não merecemos essa homenagem, porque não fazemos sozinhos, e que também essa homenagem possa ser uma oportunidade para a gente ir muito mais além do que uma homenagem. Porque a religião, ela precisa ser perita na pessoa humana, que é isso que nós acreditamos. Nós trabalhamos para fazer essa ligação do céu com a terra, mas também para dar a dignidade humana às pessoas, porque acreditamos, como o Padre Luiz Henrique falou, Deus veio morar entre nós, e Ele, sendo Deus, quis ser uma pessoa humana e dar dignidade à pessoa humana. Todos nós aqui acreditamos que Deus habita em cada um de nós, em todos os seres humanos. Então, acredito que a religião, junto com o poder público, pode fazer muito bem às pessoas. Quando eu fui estudante de administração, uma das matérias que mais me encantou foi a administração pública. Meu professor foi o João Roberto, que foi secretário da Educação, e eu fiquei muito encantado. E ali eu tive um desejo muito grande de poder trabalhar também na administração pública e conseguir fazer isso, e porque eu acreditava que podia se fazer muito. Então, nós estamos aqui como líderes religiosos para poder também trabalhar pelo bem comum, para poder ajudar que as pessoas possam ter vida digna. Nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Então, acredito que fé, religião e política pode muito fazer. Às vezes, os nossos discursos são de que religião e política não podem se misturar. E é uma grande mentira. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais unir, porque a gente precisa promover a dignidade humana. Nós precisamos eliminar essa ideia de que a religião não pode se envolver com a política. O que não pode acontecer é a instrumentalização da política, a instrumentalização da religião pela política e por alguns partidos políticos, em que transforma, talvez, políticos como verdadeiros messias, que não é verdade. Todos nós estamos aqui, a religião precisa trabalhar para isso, a política precisa trabalhar para isso, para que a gente possa, aí sim, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, nós precisamos, juntos, mudar esse país, mudar a realidade também da cidade, porque a religião não está aqui só para poder trabalhar com ritos, com cultos, missas, não. Jesus Cristo falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele disse que as pessoas que chegarem lá e dizer, eu preguei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, ele vai dizer, não vos conheço.
Qual é o momento que no Evangelho de Mateus vai dizer que reconhecem os verdadeiros discípulos de Jesus? Quando ele diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber, eu estava preso, foste me visitar, eu estava precisando de um lugar para abrigar um estrangeiro, dar moradia digna. É nesse momento que seremos reconhecidos. Nós não seremos reconhecidos pela quantidade de culto, missa, terços, ritos, quando chegarmos no momento certo. Seremos reconhecidos pelo amor. Então, a política não deve de instrumentalizar a religião para colocar medo nas pessoas, para angariar votos, não. Ela precisa ter parceria com a religião para promover bem comum. É isso que nós precisamos fazer. E nós precisamos, então, compreender que, junto, religião e a política, precisa diminuir a fome, precisa dar moradia para as pessoas, precisa trazer saúde de qualidade para as pessoas, porque a fome não tem religião e não tem partido político. A falta de moradia não tem religião nem partido político. A saúde não tem religião nem partido político. Ela tem nome. É a pessoa humana, é a pessoa a qual nós acreditamos aqui, independente da denominação religiosa, de que o que salva, Jesus veio para salvar e Deus veio olhar a pessoa humana. E é isso que eu acredito que os líderes que estão aqui acreditam também, porque movidos pela fé, procuram trabalhar para cuidar da pessoa humana. Agradeço de coração essa homenagem e aproveito mesmo que essa seja uma oportunidade para que nós, como religião, para que essa casa também possa estar cada vez mais cheia, não só nesses momentos de homenagem. Infelizmente, nós, como religiosos, às vezes só procuramos e viemos só nesses momentos. Mas eu acho que deveríamos motivar, e como a Comissão Sociopolítica, a gente tenta trabalhar para poder formar pessoas, porque a gente precisa ver esses espaços públicos mais cheios, para que possamos apoiar os vereadores, para que possamos cobrar deles também e cobrar do Executivo. Nós precisamos, como religião, fazer isso, e não só aparecer somente nessas homenagens. Que Deus ajude cada um de nós e dê força para cada um de nós, líderes religiosos e vereadores nesta missão. Obrigado. Informamos que esta sessão estará disponível em breve na grade de programação da TV Câmara Jacareí. E as fotos oficiais estarão disponíveis nas redes sociais e site da Câmara. Solicitamos que, após o encerramento, todos permaneçam em seus lugares e aguardem a orientação da equipe de cerimonial para a organização das fotos oficiais. Com a palavra, o vereador Paulinho do Esporte, presidente da Câmara, que fará suas considerações e o encerramento desta solenidade. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É muito importante, é muito gratificante a gente ver essa casa de leis cheias. A gente sabe que muitas pessoas precisaram ir embora, mas a gente fica muito feliz. A gente sempre pede que acompanhe mesmo o trabalho dos vereadores, não só no momento de homenagem, mas acompanhar o trabalho no dia a dia de cada vereador, porque foram vocês que nos colocaram aqui e temos que sim dar a resposta a vocês. Quero dar os parabéns a todos os homenageados, padres, pastores, diáconos, catequistas, ministros, que vocês fazem a diferença em nossa cidade. Vocês sabem o belíssimo trabalho que vocês realizam, ajudando as famílias, orientando, dando conselhos, que nem a gente fala, padre, pastor, também são assistente social, né? Porque o que eles escutam, o que eles trazem, o que eles participam da vida de cada membro da sua igreja, sabemos que não é fácil,
mas vocês estão lá, sempre para orientar, para dar uma palavra de carinho, uma palavra amiga, que faz toda a diferença dentro da casa da pessoa. Então, a gente sabe que levar a palavra dentro da casa é um grande caminho. Isso aí livra de muitas coisas ruins. A gente sabe que o caminho, a porta larga, né, mais fácil de entrar, e a porta estreita que vocês trabalham para que a pessoa caminhe certinho, para que não vá para o caminho do mal. Então, isso é muito importante para nós. A gente fica muito feliz de estar homenageando vocês hoje aqui. A gente aqui na Câmara também temos 3 líderes religiosos. Temos aqui o Jean Araújo, temos a Maria Amélia e temos o pastor Rogério Timóteo, que também são líderes religiosos. Tá? Cada vereador tem seu segmento, mas a gente respeita no segmento de líderes religiosos os 3 que fazem um trabalho belíssimo como vereador e também como no caminho do bem, ajudando as comunidades. Então, a gente está aqui para poder auxiliá-los também. A gente fala em política e religião, cada um tem um pensamento, mas os 2 caminham juntos. A gente sabe que não é... A política está dentro da casa da gente, dentro da igreja, dentro da escola, nas ruas. Então, nós temos que hoje conviver com a política. E precisamos da ajuda de vocês, do auxílio, do carinho. O apoio de vocês é fundamental. Vocês sabem, quando vocês ministram uma palavra, vocês sabem o quanto é importante. O quanto aquela pessoa que está ali sentada, esperando a sua palavra, aquela palavra de conforto, aquela palavra amiga, e ele está ali esperando. Então, a gente fica agradecido a todos vocês pelo belíssimo trabalho e que vocês continuem, tragam mais pessoas como vocês. Tá? Temos muitas pessoas a ser homenageadas, mas cada vereador só pode homenagear uma pessoa. Mas vocês sabem que vocês têm um grupo por trás de vocês, e esse grupo faz a diferença, porque ninguém caminha sozinho, não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos aí. Padre Alessandro, lá que morou no nosso bairro, morou no Jardim Jacinto também. Eu fico muito feliz, porque eu resido no Jardim Jacinto até hoje. Também o Padre Ricardo. O Padre Ricardo foi guardinha, né, Padre? Junto conosco. Então, é muito gratificante a gente saber que a gente seguiu o caminho do bem. Então, isso faz uma diferença gigante no dia a dia de cada pessoa. Tá? E cada ano é um ano que vai passando e a gente fica feliz. Eu falo assim porque eu já estou aqui no 4º mandato. Então, a gente acompanha ano a ano cada homenagem a cada pessoa que faz a diferença na nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês, que continuem essa dedicação e carinho com a população, com os nossos moradores de Jacareí, ok? Muito parabéns e muito obrigado a vocês. E agradeço a presença de todos e suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos tirar as fotos oficiais. Aqui
Câmara Municipal de Jacareí, conta